Eu gostaria de falar uma história incrível que está na Palavra de Deus, que é uma história de amor, né? E a Bíblia é repleta de histórias fabulosas, incríveis, que quando você começa a prestar atenção na riqueza e na grandeza dessas histórias, realmente elas te conquistam, assim. E é muito legal porque as histórias que a gente vê na Palavra de Deus, a gente vê que elas não são maquiadas para expor alguém perfeito. A gente vê os profetas, a gente vê os homens de Deus, e a história faz questão de contar e apontar também os defeitos, e não só aquilo que eles fazem de certo, né? Isso é maravilhoso. Então, a história de amor é uma coisa, você pode ver nos cinemas, né? Nos filmes. Por mais explosivo que seja o filme, por mais tiros que tenham, né? Ação, aquela coisa toda, no meio, em algum momento, tem que ter uma história de amor, né? Tem que ter um romance ali envolvendo o mocinho da história, né? O principal. Então, essas histórias mexem com a gente, né? Porque elas trazem proximidades, né? Então, tá os tiros, as explosões, tudo bem, é uma coisa legal de ver, mas a coisa do amor, ela traz proximidade com o ser humano, né? Traz empatia, faz a gente ter empatia por aquelas pessoas. Então, nós vamos olhar para uma história nessa noite, como muitas outras que existem. A gente tem a história de Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, próprio José e Maria, que são histórias legais. Mas nós vamos olhar quero olhar para a história de Oséias e Gomer, né? Que é uma história um tanto quanto conturbada e complicada, né? E polêmica, talvez. E eu digo que é uma história de amor e não uma história de paixão, porque o amor, ao contrário da paixão, resiste a coisas que só ele mesmo pode resistir, né? Quando nós fazemos algo impulsionados pela paixão, na maioria das vezes nós estamos pensando em nós mesmos. Ou seja, né, a pessoa está muito apaixonada, às vezes não é porque ela ama outra pessoa, mas é porque ela quer suprir aquele desejo que ela tem pela outra, é algo pensando nela e nem é pensando na outra pessoa. Mas quando nós fazemos algo movidos pelo amor, nós estamos pensando em quem nós amamos. Por mais problemas que a gente tenha em prol dessa pessoa, quando nós somos movidos por amor, nós, como a palavra diz, o amor tudo suporta. E nós avançamos assim. Tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Oséias, por favor. Oséias no capítulo 1 mesmo. Vamos ler o capítulo 1 todo, tá? Do versículo 1 até o 11. Oséias, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Dê a ela o nome de Lo-ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê a ele o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus.
Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão por si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Amém? Vamos orar mais uma vez, igreja? Deus, essa é a Tua palavra, e a Tua palavra, nós cremos na autoridade dela e na inerrância dessa palavra, Deus. E nós queremos que o Senhor nos mostre através dela algo que está no Senhor. Quem é o Senhor? Como o Senhor age em nosso favor, em favor do Teu povo. Que o Senhor nos mostre quem nós somos, meu Deus, como nós estamos agindo. Mostre o nosso coração. Mostre para nós, meu Deus, revele a Tua palavra através desse momento, para que nós possamos crescer, meu Deus, em conhecimento, graça. Deus, para que essa igreja cresça, meu Deus, e para que a Tua palavra alcance os corações e nós possamos cada dia mais nos achegar mais a Ti, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, tudo que nós sabemos sobre o profeta Oséias, que está aqui, está nesse livro. A gente não tem muitas informações a respeito dele em nenhum outro lugar. Então, o que a gente sabe é que ele viveu no século 8 a.C., então cerca de 650 anos depois que Israel entrou na Terra Prometida. Então, acredita-se que ele era natural do Reino do Norte. Aqui já aconteceu aquela divisão do reinado de Israel, onde nós temos o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul, a capital, a tribo de Judá, a capital Jerusalém. Reino do Norte, chamado de Israel, com a capital Samaria. Então, um pouco do contexto aqui, nessa época, a gente vê que os reis tinham uma crise política que vinha acontecendo, alguns reis foram assassinados. Então, a injustiça e a corrupção caracterizavam a monarquia desse tempo. Oséias começou seu ministério numa época em que as coisas eram bem-sucedidas se a gente olhar para o lado econômico da coisa. Então, de certa forma, ali o reinado estava prosperando financeiramente, mas então, e por conta disso também as pessoas simplesmente não se voltavam mais para o Senhor como deveriam. Então, os israelitas começaram a adorar Baal como provedor da fertilidade, da prosperidade. E não só isso, outra complicação é que os líderes religiosos, aqueles que deveriam corrigir o curso do povo de Deus, eles começaram a tolerar toda aquela situação, porque era uma situação benéfica para eles, porque eles tinham lucro com aquilo e pela ganância que eles estavam vivendo. Então, se você quiser deixar o livro de Oséias aberto, a gente vai ler alguns versículos do livro, para a gente entender um pouquinho o que Israel estava fazendo nessa época, o povo de Deus. Oséias 4, 1 e 2. Diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 1 e 2. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassaram todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Oséias 4,12 também diz, eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus. Então, até aqui, Deus havia falado através dos profetas para esse povo, para que eles mudassem a sua conduta. Mas agora Deus queria fazer algo de uma maneira diferente. Não mais falar através da boca dos profetas, mas falar através da vida do profeta Oséias. Então o profeta Oséias aqui, quase que ele entrou na história para demonstrar aquilo que Deus estava passando. É quase assim, Deus dizendo para o povo, aquela coisa de eu vou desenhar para vocês entenderem. Então, na vida de Oséias eu vou impulsionar Oséias a algo que vai refletir analogicamente com aquilo que vocês estão fazendo. Então, a gente vê 3 pontos principais nessa história que nós devemos atentar, que a gente pode entender que é o motivo do Senhor e o motivo dessa história está aqui. Primeiro, que é demonstrar o sentimento de Deus através do profeta. De certa forma, Deus demonstrando como ele estava se sentindo com aquela situação através do profeta Oséias. Segunda coisa seria denunciar
e expor o pecado desse povo que se chamava povo de Deus e agora estava distante dele. E, em terceiro lugar, demonstrar, depois de tudo isso, o seu amor incondicional. E é isso que a gente vai ver na história, porque Deus amava Oséias assim como amava Gomer, e que desejava salvá-la, com toda certeza. Mas Oséias ia sentir na pele aquilo tudo que talvez o Senhor e o povo estava passando, ele ia sentir. Então, só para a gente voltar para a história, contando resumidamente o que aconteceu. No início do ministério de Oséias, Deus fala para Oséias uma coisa difícil. Diz: Oséias, vai e case-se com uma prostituta. E Oséias então vai e se casa com uma mulher chamada Gomer. Uma mulher com uma vida difícil e complicada. Então o seu relacionamento ia representar esse relacionamento entre Deus e o povo de Israel. E quando o primeiro filho de Oséias nasce, ele dá o nome de Jezreel. Jezreel era uma referência a uma terra, um lugar chamado Jezreel, onde houve um grande derramamento de sangue durante a história de Israel. O rei Jeú cometeu atrocidades. E então, quando perguntasse para Oséias, mas por que esse nome do teu filho Jezreel, Oséias poderia dizer: esse nome é porque o Senhor um dia há de cobrar todo aquele sangue derramado. Então, o Senhor trará juízo sobre a nação de Israel por aquilo que aconteceu. Então, depois disso, Gomer teve uma menina. Provavelmente, a gente entende pela palavra de Deus, fruto de adultério. Nem era filho de Oséias. E chamou essa menina de Lo-Ruhamá, que significa não amada ou desfavorecida. Então, com isso, Deus queria dizer, quando perguntasse para Oséias, mas por que você colocou Lo-Ruhamá? É porque, a partir de hoje, o Senhor não mais vai agir com amor em prol de Israel, mas vai agir com justiça e juízo. E vocês não terão mais o favor de Deus, porque vocês estão afastados e não se arrependem mais dos seus pecados. Depois dessa segunda filha, Gomer ainda tem uma terceira filha, um terceiro filho, engravida novamente, e esse novo filho se chama Lo-Ami, que significa não meu povo. Então, o povo de Israel tinha rejeitado o seu Deus, e agora Deus estava dizendo: vocês não são mais o meu povo, pois não honravam mais a Deus. E então Deus está dizendo: hoje, vocês que eu dizia, vocês são meu povo, hoje vocês não são mais o meu povo. Então, toda vez que questionasse Oséias ia dizer para o povo: vocês, como vocês estão se comportando, vocês não são mais o povo de Deus. E depois desse terceiro filho, a palavra de Deus diz que, depois que ela está desmamando Lo-Ami, a Gomer se separa de Oséias e volta para a sua vida de prostituição. Não bastasse isso, não bastasse tudo isso, esses filhos que provavelmente nem eram dele, e todo esse tempo Oséias amando essa mulher, ela diz: não quero mais, abandona Oséias e volta para a sua vida de prostituição. E a palavra de Deus diz em Oséias 2,5, diz assim: a mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Ela não reconheceu que era Oséias que fornecia isso para ela. Olha Oséias 2,8, por favor. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que eles usaram para Baal. Então, não bastasse ela ter abandonado a Oséias, voltado para a sua vida de prostituição, agora ainda ela dizia que todo o sustento dela eram os amantes que davam. Nem mesmo reconhecer de onde vinha o sustento ela reconhecia. E depois de tudo isso, Gomer aparentemente não servindo mais, nem mesmo para a sua vida de prostituição, a gente vê que ela é colocada à venda como escrava. Então, talvez uma vida gasta,
de toda essa coisa ruim que ela viveu, de toda essa infidelidade, chega um momento que provavelmente a sua beleza já não existia mais, e Gomer, então, não servia nem mesmo mais para ser prostituta. Ela é colocada à venda como escrava. E aqui a gente vê o amor de Oséias por ela, movido por algo que o Senhor o pede. Porque o Senhor diz para Oséias, vai atrás de Gomer e se reconcilia com ela. E trate ela com amor. Então, depois de tudo isso, a gente vê o Senhor dizendo para Oséias, vai e ame ela. E olhe comigo, Oséias 3, do 1 ao 3. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1 barril e meio de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. É algo difícil ou não para a vida desse profeta? Muito difícil, né? Por isso que eu falei para vocês que é uma história de amor e não de paixão, porque só o amor resiste a tudo isso daqui. Só o amor nega a si mesmo a tal ponto de ir atrás novamente de uma mulher como essa, depois de tudo que ela fez, e de não condená-la, mas de amá-la, de tomá-la pelos braços e dizer, você será minha novamente, e eu vou te amar, e eu viverei com você, e você não será de nenhum outro homem, depois de tudo isso. E então, Deus fala através do seu povo, fala através da história de Oséias para mostrar ao seu povo o que ele estava sentindo. A primeira coisa, o que o Senhor estava sentindo. Então, quando nós olhamos essa analogia da história de Oséias com o povo de Deus, a gente vê o que Oséias está passando e podemos olhar e entender, talvez, o que Deus está sentindo. E é uma coisa difícil de se pensar, porque como um ser soberano, sobrenatural, onisciente, na sua soberania, pode ter sentimentos dessa forma. Porque duas perguntas que nós devemos fazer é se Deus tem sentimentos e será que Ele sofre por nossa causa? Deus sofre por nossa causa? Né? Então, é uma coisa difícil talvez de entender, mas nós podemos olhar para alguns versículos da Palavra de Deus e ter alguma noção. Então, a gente vê que a Bíblia apresenta, sim, Deus como um Deus sofredor. Em Isaías 63, 9, diz o seguinte, em toda a aflição do seu povo, ele, Deus, também se afligiu. Então, ou seja, Deus se aflige quando olha para o seu povo sofrendo. O sofrimento do povo, de certa forma, aflige a Deus. Mas a Bíblia também apresenta Deus como um ser soberano, onisciente e imutável. Se nós olharmos para Isaías também, diz lá no capítulo 40, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. E Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, então, Deus não muda os seus sentimentos baseado no clima ou nas circunstâncias. Deus não é humano como a gente. Deus não acorda num dia ruim e diz, hoje eu estou irado. Não, hoje eu estou de boa. Né? Então, nós temos muito isso, dependendo das circunstâncias, nós somos muitas vezes refém dos nossos sentimentos. Dependendo daquilo que as pessoas nos dizem, nos deixam mal, nos deixam bravos, mas o Senhor não está sujeito, o Senhor não é refém dos sentimentos. Os sentimentos não podem alterar quem Deus é. Os sentimentos não podem mudar a natureza de Deus. As emoções que nós vemos muitas vezes descritas na palavra de Deus, elas não influenciam as decisões de Deus.
Elas influenciam as nossas decisões, mas Deus não. Então, nós só temos uma resposta que nos cabe nessa pergunta, que é: Deus escolhe sofrer. Não porque Ele está sujeito a isso, não é porque Ele é refém disso, mas porque Ele decide. Quando a palavra de Deus diz que Deus está entristecido pelo pecado humano, é porque Ele decidiu estar. Quando a Bíblia expõe os sentimentos de Deus, nos mostra que Ele é um Deus relacional, isso nos aproxima dEle. Quando a Bíblia desenha uma imagem de um Deus que está sofrendo por nossa causa, nós conseguimos, talvez isso seja a forma de nos fazer entender aquilo, como Deus está se comportando, né? A forma de Deus se revelar. E isso nos torna pessoal com eles, porque é alguém que está se compadecendo do teu sofrimento. E, claro, o ápice de todo o sofrimento que a gente vê, que o Deus que sofre, o Deus que se entrega em sofrimento é Jesus, né? A ponto de Ele se diminuir ao nosso tamanho humano e ir para uma cruz. Sofrer literalmente como nós, morte de cruz, pagar um alto preço, porque entende que dessa forma poderia nos resgatar. Então, é quase uma dualidade de Deus que a gente enxerga, não que Ele tenha duas naturezas, mas que a gente vê que a forma como Ele se revela às vezes nos deixa confuso, mas uma coisa a gente entende, que Deus nos ama e escolhe sofrer por nós. Agostinho escreveu em suas confissões um texto bonito, e eu quero ler para você um pedaço, falando um pouco dessa dualidade, talvez, de Deus. Tão oculto e tão presente, formosíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, mudando todas as coisas, nunca novo e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo à ruína os soberbos sem que eles o saibam, sempre agindo e sempre em repouso, sempre sustentando, enchendo e protegendo, sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando, sempre buscando, ainda que nada te falte. Amor sem paixão, tens zelos e estás tranquilo. Te arrependes e não tens dor, te iras e continuas calmo. Mudas de obra, mas não de resolução. Recebes o que encontras e nunca perdeste nada. Não és avaro e exiges lucro. A ti oferecemos tudo, para que sejas nosso devedor. Porém, quem terá algo que não seja teu? Pois pagas dívidas que a ninguém deves, e perdoa dívidas sem que nada percas com isso. Amém? Esse é o nosso Senhor, aquele que consegue ficar irado, mas ainda calmo, aquele que conduz a sua vida em sofrimento por amor de nós. E a gente vê que a palavra de Deus expõe aqui como o Senhor estava se sentindo com relação ao seu povo por tudo aquilo que Ele estava fazendo, e a gente vê isso, Oséias passando por tudo isso. E a segunda coisa seria a denúncia do pecado. Então, o povo de Deus, o pecado desse povo, o Senhor compara a um pecado de prostituição. Isso nos mostra que quando o povo de Deus traz para si outros deuses, eles se tornam tão infiéis quanto uma prostituta. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando o povo, não é o povo ímpio, é o povo que se chama o povo de Deus, traz para si outros deuses, eles se tornam tão infiéis quanto uma prostituta. E o interessante é que a prostituição se refere a uma devoção e uma entrega em troca de um lucro ou um benefício. Não é simplesmente uma coisa como o adultério, não, mas é algo que eu entrego, né, em troca de um benefício ou um lucro que eu estou obtendo. E os nossos ídolos, nós estamos falando muito sobre ídolos aqui na igreja, o Diego fez uma série sobre isso, sobre os ídolos da cultura, né? Nós estamos falando sobre essa coisa, para onde nosso coração está inclinado, para que a gente possa reconhecer quais são os nossos ídolos. E os nossos ídolos nos prometem lucro. Os nossos ídolos nos prometem benefícios. Então, entenda que quando a igreja de Cristo, hoje trazendo para nós, vive buscando lucro e benefício próprio, ela está agindo como uma prostituta. Não importa se nós continuamos
dizendo que o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Deus. Se a igreja está agindo dessa forma, buscando os seus próprios benefícios, ela está agindo como uma prostituta. Se o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, dominar a igreja, ela está agindo como uma prostituta. Se o meio político, as influências, o poder dominar a igreja se vender, se entregar, por causa dessas coisas, ela está agindo como uma prostituta. Porque nós precisamos entender que o nosso sustento e a nossa riqueza, dizendo aqui como povo de Deus, vem única e exclusivamente do Senhor. Lembra aqui na história de Oséias, quando Gomer volta para a sua vida de prostituição, o que ela faz? Oséias 2,8 diz, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que eles usaram para Baal. Então, aqui o que ela estava fazendo é todo aquele sustento que vinha do seu marido, que vinha de Oséias, ela estava acreditando isso aos amantes dela. E ainda oferecendo isso em sacrifício lá, em cerimônia a Baal. E nós não podemos cometer esse erro como igreja e achar que aquilo que nós temos e aquilo que nós recebemos como igreja é fruto do nosso esforço próprio. Mas nós devemos entender que isso é fruto de uma bondade e graça do Senhor sobre as nossas vidas. Deus usa as pessoas, o corpo de Cristo, é claro, para trazer o sustento para a casa de Deus e para que a obra avance. Mas isso vem dele, por mais que ele te use. E trazendo para a nossa vida pessoal, nós precisamos ser gratos a Deus e entender que se Deus não sustentar a tua saúde, nem trabalhar você pode, meu irmão. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que entender que cada dia é um dia de graça, é um dia abençoado pelo Senhor e que nós estamos continuando respirando, nós estamos continuando trabalhando para ter o nosso sustento, para ter o nosso dinheiro, é porque o Senhor tem permitido. Então nós precisamos guardar o nosso coração quanto a isso e entender que tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Amém? E um terceiro ponto que nós vemos na história de Oséias, que eu acho que é o principal, né? Depois de Deus mostrar como ele não estava se sentindo bem com aquela situação, dele dizer que denunciar o pecado da igreja, a corrupção da igreja, o afastamento de Deus, essa igreja se voltando para outros povos, por final, Deus, como ele faz, sempre ele mostra o seu amor. E é um amor incondicional, não é um amor por mérito, mas é um amor que nos alcança e que alcança esse povo sem eles merecerem. Pelo contrário, eles mereciam a punição e a justiça e a ira de Deus sobre eles, mas aqui a palavra de Deus traz uma demonstração do amor incondicional de Deus. Oséias 11, do 7 ao 9, vamos ler, meus irmãos, o que a palavra diz. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não sou homem. O santo no meio de vocês, não virei com ira. Amém? Glória a Deus, porque Ele é Deus e não é homem. Sorte a nossa que Deus é um Deus de amor e não é homem como nós. Amém? Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra do Senhor. E que amor é esse que nos alcança dessa forma? A ponto, então, não é que nós cometemos um pecadinho, é como se a igreja tivesse se afastado totalmente do Senhor, nem mais o reconhecia. E o Senhor, eu não posso agir de outra forma a não ser com amor. Talvez na história de Oséias, vocês podem imaginar numa cultura em que ele vivia, como ele era zombado, ainda mais naquela época. Né? Um profeta que se dizia profeta do Senhor, se casou com uma prostituta, e ela teve filho de outros, e depois o abandonava, e ele volta e compra ela sendo vendida como escrava, e compra ela de volta. Imagina o que as pessoas falavam desse homem, mas ele a amou, e pela nossa natureza humana,
talvez alguns poderiam dizer, reivindica a sua honra, Oséias. Pune essa mulher, faz alguma coisa, né? E o Senhor, nosso Deus, tem todo o direito de agir com ira e não ter misericórdia de nós, porque nós não merecemos a graça e o perdão de Deus. Mas o Senhor age de maneira contrária. Então o Senhor, que é esse marido traído, pega essa mulher em seus braços, a acolhe com amor. Amém? Oséias 2, 22 e 23. Diz assim: eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Nós acabamos de estudar Jonas aqui com o Diego, vocês lembram, né? O medo do profeta Jonas era o quê? Que o Senhor se arrependesse daquilo que ele ia fazer e salvasse aquele povo. Foi isso que aconteceu. A gente viu que Nínive, aquela cidade tão cruel, foi salva pela boca de um profeta que não queria profetizar naquele lugar. Deus coloca aquele profeta naquele lugar e aquele povo mau, Deus anuncia o juízo para aquele povo e aquele povo se arrepende. Aquele povo volta para o Senhor. Então nós vemos que o Senhor é assim. Ele olha para a nossa história e redime a nossa história. É isso que eu acho maravilhoso no Senhor. Então, a coisa mais incrível que a gente pode ver dentro da casa de Deus é alguém que estava completamente perdido, despedaçado. O Senhor o encontra e transforma a vida dessa pessoa. Existe coisa melhor, meus irmãos? Fala se isso não aquece o nosso coração e renova a nossa vida. Por isso que a igreja tem que ser para fora, não para dentro. Porque enquanto nós ficarmos aqui, só a gente, né? Nós sendo legais uns com os outros, e um monte de gente morrendo literalmente lá fora, que podem ser alcançados pelo Senhor, isso vai fazer a igreja morrer. Mas a igreja tem que ser uma igreja que olha para aqueles que estão realmente no fundo do poço. E o Evangelho tem o poder para mudar essas pessoas. E quando você vê isso, porque vocês sabem que para as pessoas mudarem, é algo muito difícil. Por isso, quando a gente vê uma mudança na vida de uma pessoa verdadeira e genuína, a gente vê que é algo sobrenatural. É algo que vem do próprio Deus. É algo assim, como eu falei, algo que renova a nossa força, renova a nossa caminhada espiritual, aonde você olha para as pessoas e diz, pô, que alegria que eu estou sentindo, porque o Senhor alcançou essa pessoa. Aí aquela pessoa que recebe aquele primeiro amor que a gente chama, né, que conhece o Senhor, fica naquela euforia, isso contagia todo mundo. Nós precisamos dia após dia de mais pessoas assim, pessoas que nunca ouviram da palavra do Senhor, pessoas que não valem nada por aí, pessoas que estão à margem da sociedade, sendo alcançadas pelo Evangelho, porque na verdade nenhum de nós vale nada, meus irmãos. O nosso valor está para o Senhor, mas se for ver, você conhece o seu coração, você sabe como o nosso coração e a nossa conduta se inclina para o mal. Ai de nós se não fosse o Senhor ter nos resgatado. Amém? O Senhor age com misericórdia de uma maneira realmente incompreensível. Salmos 145, 8, 9 diz o seguinte: o Senhor é clemente e cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as misericórdias são sobre todas as suas obras. A palavra de Deus também diz que através das misericórdias do Senhor não somos consumidos, porque suas compaixões não falham. Elas são novas todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade. E a maior evidência desse amor por nós, novamente nós voltamos para Jesus. Jesus, que é o verdadeiro Oséias, que é aquele que nos resgata do meio de toda essa escravidão. Então Deus nos amou. É importante entender isso. Deus nos amou, sendo nós ainda ímpios, fracos, pecadores, inimigos de Deus. Não viu em nós virtude alguma, apenas a sujeira do nosso coração. Então, Deus olhou para você e viu desobediência e infidelidade. Foi o que Ele viu em você, provavelmente. E mesmo assim, Ele foi ao teu encontro com amor. E esse amor que nos constrange. Por isso que a palavra de Deus diz,
nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é algo que partiu de nós, mas é algo que nós enxergamos e falamos, que amor é esse? Como Gomer, como no final dessa história, como ela pode olhar para esse homem e duvidar que ele a ama? Como ela pode olhar para Oséias e dizer, não, eu tenho dúvida que ele me ama. Não, ele é o único que me ama verdadeiramente. O que esse homem fez, ninguém nesse mundo faria. E eu posso dizer para você, Jesus é esse Oséias, que apesar de nós acharmos que nós o ofendemos a ponto de não ter perdão, ele vem ao nosso encontro e diz, os teus pecados estão apagados, eu morri na cruz por você e você pode caminhar comigo. Para a gente encerrar, eu gostaria de ler um último texto, que é de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Versículo 2 e versículo 9. Diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Nós, a igreja de Cristo, somos considerados como a noiva de Cristo. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. A noiva, ela é colocada aqui como essa imagem de adornada, enfeitada, linda. Então é a escrava resgatada, essa igreja, pelo qual foi pago um alto preço. E interessante que noiva, talvez é a imagem mais bonita que Cristo poderia deixar para que a gente entendesse o que também ele vai sentir nesse encontro nosso com a igreja. É importante a gente dizer que você, como indivíduo, você não é a noiva da igreja, de Cristo. Né? Às vezes a gente vê a pessoa, às vezes ela se empolga um pouquinho e ela acaba, né, como se, você é meu noivo, eu sou teu noivo. Não, mas a palavra de Deus coloca essa imagem de noiva como a igreja. Nós, como igreja, como povo, não nós, a Calvary, mas a igreja de Cristo nesse mundo é a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo. E eu quero que você pense essa imagem que Cristo está nos colocando, para que a gente possa imaginar. O Senhor está dizendo o seguinte, eu quero que vocês entendam o que eu vou sentir quando chegar o momento do nosso encontro. Porque a palavra de Deus diz que o noivo irá encontrar com a noiva, e nós teremos as bodas do Cordeiro. Um momento de festa e de celebração, de júbilo. Então, para um homem apaixonado, a gente pegar um relacionamento ideal de 2 pessoas, alguém que está apaixonado, que ama aquela pessoa que vai ser a sua esposa, quando ele está lá no altar, e a porta se abre e a noiva entra, não existe uma imagem mais bonita na vida para ele do que aquele momento. Então, entenda o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo que nesse momento, onde ele é o noivo e vai se encontrar com a noiva, ele está dizendo que a imagem mais bonita que ele poderia esperar na vida dele é ele ver essa noiva chegando, que é o povo de Deus, que outrora era com pecados de prostituição, toda suja, resgatada, e agora chamada de santa, adornada, com seus pecados apagados, sem mácula. Pelo sangue de Cristo, uma noiva sem mancha. Essa é a igreja do Senhor. Por isso que eu acho que a igreja hoje ela está muito mal falada, vamos dizer assim, né? Por muitos maus testemunhos que nós temos, principalmente no meio evangélico. Mas a verdadeira igreja de Cristo está aí pelo mundo. E essa igreja é uma igreja santa e separada, que é uma igreja que está indo ao encontro do Senhor. Então, que nós possamos entender que Jesus está dizendo que esse é o momento pelo qual Ele espera encontrar com a sua igreja.
né? Como um casal que passa por diversas dificuldades e esse momento até que enfim se concretiza. Como a gente vê uma descrição poética em Cantares, onde a gente vê o relacionamento íntimo do noivo com a noiva, do marido com a mulher. É essa intimidade, no sentido poético, claro, que Deus diz ter com a sua igreja, que está chegando, que vai se encontrar. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós, como igreja, nós devemos estar não só... a igreja não está só adornada, linda, está bonita, mas ela está desejosa da volta do Senhor. Esse tem que ser a motivação do nosso coração. É continuar caminhando e entender que esse encontro logo vem, meus irmãos. Amém? Logo, essa igreja vai se encontrar com o Senhor. E esse é o momento pelo qual o Senhor também espera. É isso que nós vemos nessa imagem que ele diz que nós, como noiva de Cristo, resgatada da escravidão, vamos ir ao encontro dele. E depois disso, nós não sabemos muita coisa. Mas a promessa dele é que toda dor, toda dificuldade, todo o mal que você passar nessa terra, nesse momento que nós encontrarmos com ele, tudo isso não vai existir mais. Amém? Vamos orar.